Bom, vamos então falar aqui sobre um caso muito polêmico. Nessa tarde, basicamente o jornal O Globo postou que o Maurício, jogador do Internacional de 23 anos, estaria possivelmente participando dessa máfia de apostas que vem sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás. Eu consegui conversar com o staff do jogador e ele me disse alguns detalhes de como que o Maurício recebeu essas propostas, essas mensagens, essa ligação, e ele negou todas. Além disso, inclusive, disse uma aspas muito interessante. Inclusive, também confirmou algumas outras informações que vão acontecer agora nessas próximas horas antes do jogo contra o Atlético Paranaense. Se tu quer saber um pouco mais desse caso, mesmo que tu esteja assistindo esse vídeo depois do jogo do Internacional, acompanhe esse vídeo, só antes roda a vinheta. Boa tarde, Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. Eu só peço para antes de começar esse vídeo, tu deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Essas três coisas ajudam muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, para todo mundo ficar informado, ninguém acreditar em algum tipo de fake news, então compartilhe esse vídeo que é muito importante. Não vou fazer aqui nenhum anúncio, eu quero ser muito curto e direto para te explicar toda essa situação. Primeiro eu quero dar um contexto para vocês, para quem não está entendendo absolutamente nada. Basicamente, nessas últimas semanas, o Ministério Público de Goiás, depois de uma denúncia do presidente do Vila Nova, eles começaram a basicamente fazer algumas investigações onde supostamente alguns apostadores estavam pagando atletas da Série A, B e C até o momento para basicamente manipular alguns resultados, cartão amarelo, pênalti cometido e assim por diante. Até o momento, diversos jogadores conhecidos tinham aparecido dentro dessa investigação, como o zagueiro Eduardo Bauer, do Santos, ex-internacional, diga-se de passagem. Hoje também o caso do Natan, do Grêmio, meio-campista, e diversos outros atletas. Mas, na tarde de hoje, o jornal O Globo teve acesso a mais alguma das prints dentro dessa investigação que acontece dentro do Ministério Público, que é a famosa Operação Penalidade Máxima, e teve acesso que um dos apostadores teria, inclusive numa print de conversa, pagado o Maurício para fazer basicamente para manipular algum tipo de resultado do jogo do Internacional no ano de 2022. O print teria ocorrido no dia 15/9 de 2022, ou seja, no dia 15 de setembro de 2022. 5 dias depois, o Inter jogou contra o Atlético Goianiense e venceu por 2-1, mas o Maurício sequer tomou cartão amarelo, participou de algum gol ou fez algo muito grave dentro do jogo, como por exemplo cometeu um pênalti. Inclusive, essa informação, vale ressaltar que o Ministério Público ele não está investigando o Maurício. O Maurício não está entre os atletas investigados, entre os atletas que foram, por exemplo, tiveram que dar os celulares, né? Os celulares tiveram que ter sido apreendidos até para o Ministério Público conseguir todos esses prints, né? Inclusive, alguns apostadores já estão começando a ser presos. Mas eu conversei no começo dessa tarde, né? Aqui agora por volta das 3 horas da tarde, eu conversei com o staff do Maurício, né? Ele me ligou e basicamente falou sobre essa situação para não ficar ruim pro próprio atleta. E me disse assim, que sim, o Maurício recebeu diversas ligações, mensagens, né, e diversas vezes, não foi uma, duas, três, ele recebeu diversas vezes mensagens, inclusive com diversos valores em dinheiros, altos, não tão altos, para tomar um cartão, né, fazer uma falta, e ele recusou todos. Inclusive ele disse, uma aspas muito legal que ele disse, olha, nem se o Maurício ganhasse um salário muito baixo dentro do futebol ele aceitaria. Ele tem um caráter muito interessante, né? Ele é um cara realmente que tem um mental muito bom. E o Maurício realmente recusou todas as propostas que recebeu desses aliciadores. Inclusive o Maurício enviou todos os prints do celular dele para o departamento jurídico do Internacional. Para que o departamento jurídico do Inter primeiro possa estar no lado do Maurício, ver que realmente, olha, ele recebeu todas essas propostas, mas ele recusou. E juntamente com o atleta, né, ficarem juntamente na justiça, né, caso o atleta venha a ser investigado. Além disso, vale ressaltar que nesse momento, tanto o Inter como o atleta vão fazer uma nota oficial falando sobre o ocorrido. Porque basicamente o que deu naquele print lá do jornal O Globo? Que o Maurício estava na mensagem, assim como outros atletas, como por exemplo o Aleph Manga, do Curitiba, o Léo Realpe, zagueiro do Red Bull Bragantino, outros jogadores ali também estavam presentes, mas só tinha o nome do Maurício e um ok.
dizendo que um ok seria confirmado, que o pagamento tinha sido feito. Só que não chegou nada de pagamento para o Maurício, e o Maurício sequer participa desse ato ilícito. Inclusive, né, a gente já sabe informação, inclusive trazida por alguns jornalistas do Sport TV, que mais de 130 jogadores estão envolvidos nos esquemas de apostas. Pode ser que tenha algum jogador do Inter? Pode, mas não é o caso do Maurício. O Maurício já fez todas as coisas legais, já enviou todos os prints de conversas, ligações de prints também que ele recebeu desses aliciadores, que eu não sei como que esses caras conseguiram o número, por exemplo, desse jogador. E basicamente o Maurício fez tudo já dentro da lei e enviou para o departamento jurídico do Internacional para ele tomar caso dessa situação. O Maurício está relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também tem 2 casos de jogadores, que é o Brian Garcia e o lateral esquerdo Pedrinho. Ambos os jogadores foram afastados, estavam relacionados para o jogo contra o Inter, inclusive estavam no hotel aqui em Porto Alegre, e ambos foram afastados e estão voltando para o Paraná e sequer vão ser relacionados para essa partida. Se tu está assistindo esse vídeo depois do jogo do Internacional contra o Atlético Paranaense, pode ficar tranquilo que essas informações que eu estou te passando ainda são totalmente atualizadas. O Inter, inclusive, quando tu está assistindo esse vídeo, já pode ter divulgado essa nota oficial. Então, basicamente, para tu não cair em alguma fake news, em algum grupo de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, de qualquer outra coisa que tu tá vendo aí, tu possa acreditar. O Maurício não participa de nenhum ato até o momento, de acordo com o staff do jogador. Ele já enviou todos os prints para o Internacional, para o departamento jurídico do Inter. O vice-presidente de futebol o vice-presidente jurídico do Inter, que é o Guilherme Malê, já sabe tudo isso. E basicamente o Maurício não participou. Ele recebeu sim propostas, né, recebeu ligações, mensagens para participar desses atos ilícitos, mas ele não aceitou, tá bom? Então o Maurício não está envolvido, segundo o staff do jogador, né? E segundo o próprio Maurício. Outras pessoas também conseguiram conversar com o Maurício, a própria ESPN também conversou com o Maurício. O Maurício disse que não gosta dessas coisas, né? Não gosta desse tipo de coisa, porque vamos ser bem sinceros, né? Basicamente isso é um ato de corrupção, né? É um ato onde, inclusive, o jogador pode ser banido do futebol e não vale a pena para o Maurício, que é um jogador promissão que já ganha um bom salário dentro do Internacional, né? Ter que se humilhar a ponto de tomar um cartão amarelo, por exemplo, por 70, 80 mil reais. Inclusive, um outro dado, só para deixar muito claro, no Campeonato Brasileiro de 2022, o Maurício tomou apenas 2 cartões amarelos. Um cartão antes dessa mensagem, que foi contra o Botafogo numa derrota por 3-2, onde o Inter toma virada, onde sequer ali ele tinha recebido algum tipo de coisa. E o segundo cartão amarelo que o Maurício tomou em todo o outro Campeonato Brasileiro foi quando ele estava no banco de reservas no jogo contra o Juventude. E para quem joga casa de aposta, sabe muito bem que quando o jogador está no banco de reservas e toma cartão amarelo, não contabiliza. Então, basicamente, o Maurício, mesmo se tivesse mentindo nesse momento, ele teria algum jogo ali para mostrar que realmente tomou um amarelo de maneira que ele gostaria de tomar para ganhar algum tipo de dinheiro, né, algum tipo de quantia. E isso não aconteceu, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Espero que não tenha nem mais um jogador do Internacional envolvido nisso, né? Acho que o Campeonato Brasileiro corre risco sim de ter uma paralisação, mas ficamos atentos, logo mais eu trago as informações para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!